Estado já está aqui no estúdio com a gente. Primeiro, contextualizar, o público sobre esse primeiro assunto que a gente vai conversar aqui com o nosso entrevistado. Ontem foi o primeiro dia de atividades mesmo da CPMI do INSS, a comissão ali com deputados e senadores, comissão mista do INSS. E apesar da derrota na eleição da presidência e da relatoria para o governo Lula lá na semana passada, o saldo do primeiro encontro não foi tão negativo para o governo. Governistas conseguiram segurar convocações que são sensíveis ao presidente Lula, evitando o desgaste político ao chefe do Planalto. O presidente da CPMI, o Carlos Viana, disse que no momento não há previsão para convocar, por exemplo, o sindicalista Frei Chico, irmão do presidente Lula. José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. E, segundo as investigações da Polícia Federal, a entidade arrecadou 259 milhões de reais em descontos ilegais. Para a gente seguir falando sobre INSS e mais um montão de assunto, eu continuo com o Fábio Serapião, nosso colunista aqui, e também chamo o deputado federal Paulo Pimenta, que está aqui no estúdio comigo. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Natália. Bom dia, Fábio. Prazer em poder estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, vamos então começar a falar de CPMI, deputado. A gente sabe que o governo pediu o reforço da participação dos parlamentares próximos ao governo, do partido, ali na CPMI, para marcar o território e marcar um posicionamento importante. É isso, né? Na semana passada, a CPMI começa com uma derrota ali para o governo, os próprios articuladores do governo assumem, que não fizeram tudo o possível ou dormiram no ponto. Mas aí, ontem, quando os trabalhos realmente começam, tem uma vice-presidência escolhida ali que não é da oposição, é o Duarte Júnior, que inclusive a gente entrevistou na semana passada, e também não tem, portanto, nesse primeiro momento, a convocação do irmão do presidente Lula. Olha, sinceramente, não teria nenhum sentido, uma CPI não ter uma metodologia de trabalho. Uma metodologia de trabalho, ela precisa ter uma racionalidade. E ninguém mais do que o governo tem interesse que esta CPI tenha êxito. Porque nós temos muita tranquilidade, muita firmeza e sabemos que todas as mudanças que foram adotadas no INSS, na Previdência, que permitiram que essa fraude, que esse roubo bilionário acontecesse, elas ocorreram dentro do governo Bolsonaro. Então, o que nós aprovamos ontem? É um método. Nós vamos começar de forma cronológica, vamos ouvir os ministros, vamos ouvir os presidentes do INSS, os diretores de benefício do INSS durante todo esse período, vamos ouvir os presidentes da associação e vamos ver também os presidentes da Dataprev nesse período. Além de alguns nomes que são importantes para a investigação, como o delegado, que é o responsável pelos inquéritos, a representante da Defensoria Pública da União e um advogado, que foi aquele que fez algumas denúncias, inclusive aqui no Metrópolis repercutiram bastante as denúncias do advogado. Então, nós temos que ter um método, e esse método foi aprovado. Acho que nós temos agora um plano de trabalho a ser percorrido. E como eu já disse, nós temos o máximo de interesse que a gente possa explicar para a sociedade brasileira o que aconteceu. Quais foram as mudanças que permitiram que essa fraude acontecesse? Quem eram os ministros da época? Quem era o presidente do INSS? Quem foram os agentes públicos que trabalharam para que essas mudanças acontecessem, que permitiram que essas entidades fantasmas pudessem ser autorizadas a fazer esse desconto? Quem é que promoveu a mudança que permitiu que o associado tivesse o seu desconto sem a necessidade da sua autorização individual? Quem é que promoveu as mudanças que afrouxaram a fiscalização, a necessidade da renovação, da autorização para o desconto? À medida que estas perguntas forem respondidas, vai ficar muito evidente, que esse é um esquema que foi montado dentro do governo Bolsonaro
e que foi, né, acabou esse esquema, terminou esse esquema por conta de uma decisão, de uma postura do governo do presidente Lula. Serapião. Deputado, ontem muito se falou sobre um suposto acordo que foi feito entre o governo e a oposição ali, a presidência, a relatoria da CPMI, para que o irmão do presidente Lula não fosse chamado. Esse acordo foi feito mesmo? Houve uma negociação para que o irmão do presidente não fosse chamado? Olha, Fábio, eu não sei se tu estava lá ontem, ou acompanhando, quem é que estava lá de vocês. Eu participei de todas as reuniões que aconteceram, representando a bancada do governo. Em nenhum momento esse tema foi tratado, né? Eu fico até surpreso quando eu vejo determinadas narrativas que se tornam públicas, né? Em nenhum momento teve qualquer negociação envolvendo o nome de A ou de B. O que eu falei aqui é o que aconteceu. Nós aprovamos foi uma metodologia. E essa metodologia ela precisa ter uma racionalidade. E essa racionalidade passou pela, né, definição, né, dos ministros da Previdência, do período, os presidentes do INSS, os diretores de benefício da Previdência, né, do INSS durante esse período. Então não teria sentido você ir atrás do nome de A ou de B, porque isso não teria uma racionalidade, uma lógica que pudesse explicar o objetivo de alcançar aquilo que a CPI está se propondo, que é investigar as fraudes do INSS, identificar quem foram os responsáveis por esse roubo bilionário e saber onde é que o dinheiro foi parar, né? Quer dizer, quem são os beneficiados dessa fraude, quem foram os agentes políticos que usufruíram do dinheiro que foi roubado. E é isso que nós vamos fazer. Nós temos maioria na comissão, nós não vamos permitir que a oposição desvie o foco principal. Né? Claro que tem ali gente que não quer que a investigação avance, né? Que sabe, né? Na medida que a gente for avançar na investigação, pega uma entidade fantasma. Quem é que foi lá no Ministério da Previdência gestionar o cadastramento dessa entidade? Quem é que foi no INSS? Quem é que marcou a agenda? Quem é que acompanhou? Com quem essas entidades têm relação? Né? Quem teve depósito em contas, né? Seja através de doação em campanhas eleitorais ou outras formas de apoio por parte dessas entidades. Então nós estamos absolutamente tranquilos, temos a certeza de que ao final desse trabalho e dessa investigação não vai restar dúvida de que este é um esquema criminoso, bilionário, montado dentro do INSS, montado dentro da Previdência, durante o governo do presidente Bolsonaro. Pode seguir, Serapião. O senhor falou muito aí dessas entidades fantasmas, né? Isso tem sido muito falado, que existe dois tipos de entidades dentro da farra do INSS. Aquelas que já tinham uma atuação há anos em relação aos aposentados e que podem até em algum momento ter tido um aumento ali no número de descontos, e aquelas que foram criadas somente para fazer esse tipo de desconto. É sobre essas entidades que o senhor está falando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre qual é a estratégia para mostrar que essas entidades foram criadas somente para esse fim de fazer desconto indevido. Bom, Fábio, quando você observa, do ponto de vista cronológico, a evolução dos descontos do INSS, você vai ver que isso começa lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Então você tem entidades que têm um histórico de trabalho, né? Então você tem lá o Sindicato Trabalhador Rural na cidade, você tem a Confederação Estadual, você tem a Federação Nacional, que prestam um serviço de aposentadoria do trabalhador rural, um serviço de apoio jurídico. Eu conheço lá no Rio Grande do Sul muitos sindicatos de trabalhadores rurais que têm serviço de fisioterapia, têm atendimento médico, têm atendimento odontológico. São entidades que existem, funcionam, né? Além do trabalho sindical, são atividades que têm uma forte atuação assistencial. Você pode ir em qualquer uma dessas cidades, você vai ver a sede da entidade, você vai ver os profissionais trabalhando. Agora, tem entidades que não existem, são entidades cartoriais, que ninguém sabe de onde é que saíram.
as pessoas foram associadas, entre aspas, a essas entidades, à revelia, sem saberem, sem nunca terem autorizadas, né? E foi exatamente este núcleo de entidades fantasmas que teve esse crescimento estratosférico a partir, né, do governo Bolsonaro. Se tu observar essas entidades históricas, elas não mudaram praticamente nada. Elas têm uma sequência de descontos, de associados, que vem ao longo do tempo e que não teve nenhuma alteração. Elas simplesmente mantiveram aqueles associados que elas já tinham, ou ao crescimento vegetativo, como historicamente sempre aconteceu. O que nós estamos falando aqui é de outra coisa. Nós estamos falando de entidades que não representam ninguém, que ninguém sabe quem são, que dali um pouco tiveram acesso a listas, né, de informações sobre segurados do INSS e que de forma criminosa lançaram no sistema um suposto desconto associativo e que permitiu que estes bilhões de reais fossem desviados, fossem roubados. Agora, eu volto na pergunta. Bom, para uma entidade fantasma dessa receber algum registro, como é que ela conseguiu? Né? Como é que o INSS concedeu esse, vamos chamar, canal de desconto? Né? Não teve um critério, não teve um acompanhamento, não teve uma fiscalização? Teve algum político que acompanhou ela no INSS, que trabalhou para que esse credenciamento acontecesse? Né? Bom, antigamente, né, e esse ACT, inclusive, foi criado lá no governo da presidenta Dilma, cada associado precisava autorizar individualmente o desconto. A pessoa tinha que autorizar o desconto, individualmente. Bom, foi aprovada uma norma que acabou com a necessidade da autorização individual. Passou a ser aceito, né, que a entidade informasse, o INSS e o Dataprev, quem eram os seus associados. Quem é que fez essa mudança? Essa mudança foi feita durante o governo Jair Bolsonaro. Evidente que não adiantava criar uma entidade fantasma se tu não conseguisse, de forma ilegal, irregular, criar, né, um banco de associados para que tu pudesse descontar. Bom, mas ainda havia uma terceira questão, que era a necessidade de que a autorização fosse renovada todos os anos. Evidentemente que era um critério muito mais forte de fiscalização, né? Bom, acabaram com essa norma, que obrigava a renovação a cada ano. Depois estenderam para 3 anos, e no final do governo Bolsonaro, já em dezembro, depois da eleição, aprovaram uma norma que não era mais nem 3 anos, ficou eterno o desconto. Quem é que promoveu essa mudança? Então tem 3 questões que foram aquelas que possibilitaram a fraude, o roubo. E as 3 foram feitas durante o governo Bolsonaro. Quem são os agentes públicos envolvidos nesse crime? A CPMI vai investigar e eu tenho certeza que essas informações vão aparecer. Deputado, o governo, antes mesmo da CPI, bem antes da CPI ser criada e ser instalada, tinha medo, dizia, né? A gente até entrevistou o Volney Queiroz, aqui o ministro da Previdência, nesse período, apoiava a criação da CPI, mas tinha esse receio de demorar no ressarcimento, que a CPI atrasasse o ressarcimento dos aposentados. A gente viu que não é o que está acontecendo, os aposentados já estão recebendo o dinheiro de volta. Mas ficou ainda para o governo um receio de que a CPI possa, por exemplo, atrasar as investigações ou até mesmo a punição desses responsáveis? Natália, eu sempre fui a favor da CPMI. Eu até defendia lá no início que deveria ser uma iniciativa nossa. Quem deveria criar a CPMI, na minha opinião, deveria ser a base do governo. Claro que algumas pessoas têm uma ideia de que, como a gente tem muitas pautas importantes, como a questão do imposto de renda, outros temas que interessam muito para o governo, né? Tem muita gente que diz que o governo não tem interesse em CPMI, que CPMI é uma ferramenta de oposição. E de fato acaba sendo, né? Quanto mais tranquilidade nós tivermos no dia a dia, no funcionamento do parlamento, mais eficiente acaba sendo, mais resolutivo acaba sendo o plenário
e a gente começa a avançar em pautas que interessam por país. Mas na medida que a gente percebe, né, que esse assalto aos aposentados e às aposentadas foi feito pelo governo Bolsonaro, e na medida que quem acabou com essa farra criminosa foi o governo Lula, o dinheiro foi roubado durante o governo Bolsonaro e foi devolvido durante o governo Lula, nós não temos o que temer numa CPMI, né? Então dá trabalho, porque exige envolvimento. O presidente já estabeleceu que ele quer uma dinâmica com reuniões na segunda-feira e na quinta-feira. Então isso vai obrigar que alguns parlamentares tenham que alterar, né? Muitos parlamentares que chegam em Brasília segunda noite para a sessão na terça, agora vão ter que vir segunda de manhã. Alguns parlamentares que viajavam na quinta, agora vão ter que ir embora só quinta no final do dia. Vai dar trabalho. Mas isso faz parte da nossa atividade, né? Eu fui designado para coordenar essa bancada do governo na CPMI, e nós vamos fazer com que esse trabalho possa avançar com transparência, com tranquilidade. O mais importante é que a verdade apareça, que a população tenha acesso às informações, e a gente vai enfrentar essa narrativa de fake news, de tentativa permanente de tirar o foco da investigação. Mas isso, digamos assim, que já é um modus operandi relativamente conhecido, né? É uma tática, uma estratégia, uma forma que a oposição utiliza para fazer política. Serapião, vou emendar aqui uma pergunta e depois eu passo para você, mas para a gente também aproveitar e falar de outras pautas, aproveitar a oportunidade que o deputado está aqui. O próprio deputado já falou, né, sobre a questão do IR. Queria recordar à audiência que essa questão do IR que realmente é muito importante para o governo, se trata também de fechamento de contas para 2025, para 2026, que é ano eleitoral. E é uma questão que vai mexer no bolso do brasileiro, mas a questão do IR acabou ficando para a próxima semana, né? Saiu da pauta, por exemplo, de hoje, que já tem uma pauta cheia para falar sobre a PEC da blindagem e também do foro privilegiado. Queria que o senhor falasse um pouco também sobre, portanto, o andamento dessas outras pautas, que a do IR ficou para a próxima semana, muito importante para o governo, assim como o senhor bem mencionou, mas tem outras também sendo discutidas ali que mexem, enfim, com os parlamentares e com, claro, o governo também. Olha, nenhuma dessas duas matérias são matérias atinentes ao governo. Uhum. Né? Em primeiro lugar, PEC sobre prerrogativas de parlamentares não é tema do governo, né? Para o governo é um tema absolutamente irrelevante do ponto de vista da sua dinâmica, da sua pauta no Congresso, né? Então eu acompanho esse debate como parlamentar, né? E não como governo. Desconheço qualquer participação ou envolvimento do governo nesse debate. Eu sou contra, Natália, qualquer tipo de medida, qualquer tipo de aprovação, né, de qualquer mudança na legislação que tenha por objetivo estimular a impunidade ou dificultar a investigação de qualquer agente público. Eu penso exatamente o contrário. Eu acho que combate aos privilégios deve começar, né, pelos servidores públicos e pelos agentes públicos. Por isso, por exemplo, que eu sou totalmente a favor de regulamentar a questão do teto salarial. Nós está na Constituição Federal que ninguém pode ganhar nesse país mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. E a gente assiste todos os dias, né, essa capacidade criativa de setores da alta cúpula, né, do serviço público, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do próprio Poder Legislativo e carreiras do Executivo. Ali um pouco você vê o cara ganha 400 mil, 500 mil, 1 milhão. Isso é uma vergonha para o país. Isso é uma vergonha, isso é um assinte para um país como o nosso. Assim como a questão do imposto de renda. Como é que uma pessoa que tira lá 500 mil, 1 milhão de reais por mês de juros e dividendos, de lucros e dividendos, não paga imposto de renda? E uma professora que ganha 7, 8 mil, um policial militar, paga imposto de renda? Por que os bilionários desse país não pagam imposto de renda? Então nós temos que acabar e enfrentar, Natália, todo tipo de privilégio. Então qualquer medida legislativa que tenha por objetivo impedir, né, fiscalização, transparência,
de minha parte não vai ter apoio nenhum, né? Acho que não é essa a pauta hoje que preocupa a população brasileira. Se tu perguntar para o cidadão que está nos acompanhando agora, se alguém está interessado em que o Congresso Nacional utilize seu tempo para debater PEC sobre prerrogativas, sobre blindagem, é evidente que ninguém quer. Que as pessoas querem que o país avance, né? Que tenha medidas que protejam a nossa soberania, que deem competitividade para a nossa capacidade industrial, nossa capacidade produtiva contra esses ataques que nós estamos sofrendo nos Estados Unidos, né? Que possa avançar numa política de distribuição de renda, de manutenção dos empregos, né? Então tem uma pauta extremamente positiva, importante para o país, essa que nós temos que nos debruçar. Então, se eu tivesse a prerrogativa de definir a pauta, jamais, num momento como esse, estaria pautando temas como esses que eu tenho lido e acompanhado, que podem, inclusive, entrar na pauta de hoje. Serapião. Deputado, só voltando um pouquinho à CPMI, o senhor falou muito aí sobre a questão de que essas entidades fantasmas foram criadas no governo de Jair Bolsonaro, que essas regras que foram derrubadas foram durante o governo Bolsonaro, mas há um fato concreto que houve um aumento exponencial da arrecadação dessas entidades durante o governo Lula. E houve também uma demora do governo Lula em colocar um fim nesses descontos, né? O Metrópolis revela esse caso ainda em dezembro de 2023, depois ao longo de 2024 ali, dá uma série de matérias que são a base da investigação da Polícia Federal, e em todo esse período, a não ser um diretor de benefício que foi afastado, não foi feito nada em relação a bloquear o tipo de desconto. Como que a base do governo pretende explicar isso na CPI? Porque esse é um fato, né? São números, é muito mais fácil você explicar e ver numa planilha um número, o aumento da arrecadação, do que você fazer um diálogo, uma argumentação em relação a quando foi criada a entidade. Como que a base do governo pretende atuar na CPI para mostrar isso? Que, olha, foi aqui no governo Lula que aumentou, mas isso tinha sido criado no governo Bolsonaro, e como explicar também que nada foi feito até a deflagração da operação sem desconto para que os descontos fossem paralisados. Bom, em primeiro lugar, Fábio, não tem nenhuma dificuldade em explicar o crescimento dos descontos em 2023, exatamente porque as mudanças das regras que permitiram que o escândalo tomasse a proporção que tomou, elas foram feitas até dezembro de 22. Foram feitas, inclusive, depois da eleição. Então, quando nós assumimos em 2023, já havia um esquema criminoso montado que, evidentemente, nós estamos tratando aqui com servidores de carreira, de órgãos de Estado, INSS, Dataprev, que ele entra em 2023, em dezembro de 22, ainda a quadrilha estava operando mudanças, como aquela que acabou com a necessidade da renovação da autorização dos descontos. Agora, eu concordo contigo num aspecto. Eu acho que a CGU demorou. Acho que demorou. E eu acho que essa é uma das questões que nós temos que, inclusive, tratar quando comparecerem na CPMI os representantes da CGU, né? É um órgão do Estado, um órgão de fiscalização. Tem que ter mais agilidade. Não é possível que, diante de denúncias tão graves e da quantidade, do volume de denúncias que surgiam sobre esses descontos irregulares, descontos ilegais, e nós mesmos recebíamos essas denúncias, encaminhávamos elas para os órgãos de controle, tenha demorado tanto. Né? E agora, a partir do momento que essas informações chegaram até o presidente Lula, até o governo, ele foi absolutamente taxativo, né, para que nós fizéssemos tudo aquilo que era necessário para imediatamente estancar essa farra, ir atrás dos responsáveis pelo roubo e que o dinheiro fosse devolvido para os aposentados. E se eventualmente, Fábio, nós identificarmos dentro da estrutura do Estado personagens, servidores que no exercício da sua atividade, de alguma maneira, contribuíram para que essa demora para acabar com a farra tenha ocorrido, eles têm que ser responsabilizados da mesma forma. Não tem que passar a mão em cima da cabeça de ninguém.
se esses servidores que montaram esse esquema criminoso lá no governo Bolsonaro, que são servidores de carreira, vários deles que foram já denunciados, continuaram operando esse esquema criminoso durante um determinado período, eles têm que ser punidos de forma exemplar, né? E, além disso, Fábio, que é aquilo que eu falo sempre, quem é que colocou essa gente nas funções de chefia que elas estavam? Quem foram os agentes públicos que indicaram essas pessoas para assumir as tarefas, as funções que elas permitiram a elas que tomassem as decisões que foram tomadas? Quem é que mudou a regra que permitiu que essas entidades fantasmas pudessem receber um canal de desconto? Quem era o ministro da Previdência da época? Quem era o presidente do INSS? Quem era o diretor de benefícios? Quem é que mudou a regra, né, para permitir, né, que não fosse mais necessário a autorização individual de cada segurado para que ocorresse o desconto? Quem é que acabou com a necessidade da atualização anual da autorização do desconto? E a gente vai fazer, vai percorrer esse caminho, e eu tenho certeza que na hora que a gente percorrer esse caminho, a gente vai ver quem foram os grandes arquitetos, né? E eu estou muito, muito interessado mesmo em ir atrás do dinheiro, né, gente? Porque essa fraude bilionária, onde é que ela foi parar? Eu não tenho nenhuma dúvida de que existe um suporte político de sustentação dessa organização criminosa. Foi na conta de quem que esse dinheiro foi parar? Foi nas campanhas eleitorais de quem que esse dinheiro foi parar? Eu desconheço que tem alguém do PT, que tem alguém do nosso time que tenha recebido qualquer centavo desse esquema criminoso. Agora, eu sei que tem pessoas que eram ministro da Previdência do governo Bolsonaro que tiveram dinheiro na conta, na campanha eleitoral, de personagens que estão no centro desse esquema de corrupção. E outros personagens, né, que a gente vai, no decorrer da CPI, tomar conhecimento de quem foram os agentes públicos. Você pega lá na agenda, a entidade tal, entidade fantasma. Quem é o parlamentar que foi com ela lá, no ministro, pediu cadastramento? Quem é o parlamentar que foi lá acompanhar no INSS? Tudo isso tem as digitais, Fábio. E na medida que a investigação avançar, elas vão aparecer. Pode seguir, Serapião. Só mais uma dúvida, né? O senhor fala aí da questão da CGU, que ela demorou para atuar. Mas a CGU, se não me engano, tenho quase certeza, em setembro de 2024 já havia feito uma auditoria apontando ali e encaminhou isso para o INSS. Obviamente a cúpula do INSS caiu com a operação sem desconto, né? Foi totalmente afastada ali, e é a cúpula que deveria ter tomado uma decisão ali sobre o fim dos descontos. Mas também não há ali uma questão política que atrapalhou isso? Se em setembro de 2024 a CGU já havia apontado para as irregularidades, esse delay até abril de 2025, quando tem a operação, não mostra ali que era mais uma questão política do que uma questão técnica de PF, de CGU, ter que apontar essa... Vamos ver no decorrer, inclusive, das investigações, não só da CPI, mas os procedimentos administrativos, onde é que está o nível de responsabilidade de cada um desses órgãos. Eu não tenho dúvida de que tem responsabilidade dentro do INSS sobre isso, não tenho dúvida que existe responsabilidade no âmbito do Ministério da Previdência, tanto é que parte dessas figuras são figuras que são da carreira, né, e que já tinham posições de mando, posições de comando dentro do governo Bolsonaro, e que certamente, na medida que puderam, ajudaram a dificultar que esse trabalho de investigação avançasse e que a gente pudesse acabar com essa farra. Mas tudo isso também, o que nós temos que tranquilizar as pessoas é o seguinte, gente. Nosso objetivo, o objetivo do governo, é apurar de forma exemplar o esquema criminoso e a fraude que aconteceu. E nós não vamos passar a mão em cima da cabeça de ninguém. Né? Se for servidor de carreira do INSS, da CGU, da Dataprev, do Ministério da Previdência, se tinha função de chefia, não importa. Quem meteu a mão no dinheiro dos aposentados e das aposentadas vai responder por esse crime.
O dinheiro vai ser devolvido, essa é a decisão do presidente Lula. Nós vamos devolver cada centavo que foi roubado e nós vamos atrás, né, desse dinheiro nas entidades, nas contas dos que roubaram, porque nós temos que transformar esse episódio exemplar de combate à corrupção e à impunidade. Essa é a orientação, essa é a decisão do presidente Lula e é assim que nós vamos trabalhar. Deputado, antes de encerrar, queria falar um pouquinho mais sobre essas articulações do governo dentro do Congresso. Como a gente abriu falando, o governo na semana passada sentiu, né, uma derrota no comecinho da CPI do INSS, perdendo ali a presidência e a relatoria, que se imaginava um outro cenário, com outros parlamentares à frente, e o governo nesse ano principalmente, nesse terceiro ano do terceiro governo Lula, vem sofrendo um pouco mais dentro do legislativo. Teve a primeira derrota lá com o IOF, a primeira grande derrota com o IOF, depois toda a situação se estendeu até o judiciário e acabou voltando ali para um lugar mais interessante para o governo, e agora a gente teve essa da CPI do INSS. Governo vai tentar correr atrás desse prejuízo, e claro, com também a sua ajuda ali dentro do Legislativo? Olha, Natália, o governo os agentes do governo que trabalharam na articulação daquela sessão que foi eleito o presidente já publicamente reconheceram que, de fato, né, faltou articulação. E houve um equívoco também da natureza regimental por conta de uma interpretação, né? O regimento da Câmara é um, o regimento do Senado é outro, o regimento comum entre as casas é outro. No regimento da Câmara, quando você tem um bloco, o suplente é do partido. No regimento do Senado, quando você tem um bloco, o suplente é do bloco. E faltaram 3 parlamentares, né, da base do governo naquela sessão que foi eleito o presidente, e por conta dessa questão regimental, 3 suplentes do PL acabaram votando. E foi exatamente isso que provocou aquele resultado da votação. Essa falha da articulação já foi corrigida. Nós temos hoje, né, uma maioria consolidada dentro da CPI, já mobilizamos a base. Ontem nós tínhamos uma maioria bastante sólida na comissão, aprovamos um plano de trabalho como nós queríamos que ele fosse aprovado, e vamos, a partir de quinta-feira, agora acompanhar a dinâmica do trabalho da CPMI e vamos trabalhar para que a oposição não tire o foco da investigação, não tente transformar a investigação num circo. Eu tenho uma dose aqui de preocupação, porque semana que vem a CPMI funcionando ao mesmo tempo que vai estar funcionando o julgamento do Bolsonaro, né? Acabam se confundindo essas coisas, misturando essas pautas. A gente não pode permitir, né, que a CPMI fuja do foco. O foco é investigar o roubo, investigar as fraudes, né? Ir atrás de quem roubou o dinheiro, rastrear o dinheiro para chegar nos agentes públicos que permitiram que esse esquema pudesse acontecer e devolver o dinheiro roubado para os aposentados e aposentadas. Mais de 80% das pessoas já tiveram seu dinheiro devolvido, e a decisão do presidente Lula é que todo mundo tenha seu dinheiro ressarcido e que a gente possa ir atrás de quem roubou para devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Serapião, tem mais alguma questão ao deputado? Não, da minha parte era isso, Natália. Agradeço ao deputado pela presença e vamos acompanhar aí a CPMI durante toda a sua apuração aí para ver onde vai parar. Um abraço para vocês e muito obrigado, pessoal. Obrigada, deputado federal Paulo Pimenta, assim como ele reforçou aqui, né, é o coordenador aí, portanto, do governo à frente da CPI do INSS, que a gente vai acompanhar muito. Muito obrigada, viu, deputado? Eu vou me despedir também do Paulo Serapião, do Fábio Serapião. Serapião, muito obrigada, viu? A gente conversou um montão hoje, falamos agora com o deputado sobre a CPI, mas antes entrevistamos
o advogado de uma das pessoas tão ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi o general Heleno, que é um personagem importante aí para a denúncia feita pela PGR da trama golpista, que vai começar a ser julgada lá em 2 de setembro, tá aí. Então também a gente conversou isso com o advogado do general Heleno, que também foi um bate-papo aqui extremamente interessante. A gente ficou sem tempo para a gente falar da sua coluna, ô Fábio, mas amanhã você volta e a gente mata a sua coluna, fala sobre um montão de outras coisas. Valeu, hein? Valeu, Natália. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. A deputada federal Carla Zambelli passou por uma nova audiência na Justiça da Itália.